Sabe aquela vontade que quase todo mundo já teve de colocar alguém no seu devido lugar? Pois é, mas e se o verdadeiro segredo para isso não tiver nada a ver com confronto, com briga? E se a chave estiver numa maestria interna? Vamos explorar juntos um método que, olha, pode parecer contraintuitivo, mas é extremamente poderoso para a gente recuperar a nossa paz e o nosso poder pessoal. Ok, vamos mergulhar nisso. Como é que se faz isso de verdade? A resposta talvez não seja bem a que a gente espera. Não se trata de vencer uma discussão ou de dar o troco. A verdadeira resposta está numa mudança de foco, uma mudança fundamental. A maioria de nós pensa que botar alguém no lugar é sobre o quê? Confronto, discussão, responder na mesma moeda, certo? Mas isso, na verdade, é uma ilusão. O poder de verdade, a verdadeira inteligência emocional, está em outro lugar. Está em recuperar a própria paz, em dominar a própria mente e em se colocar no centro da própria história. É uma mudança de foco total, de fora para dentro. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ir na raiz do problema. Por que as palavras e as atitudes dos outros têm tanto poder sobre nós, afinal? A resposta, por incrível que pareça, não está neles. Está nos mecanismos da nossa própria mente. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. O verdadeiro estrago não vem do ataque de fora, que acontece uma vez só. Ele vem da repetição interna, daquele eco que a nossa mente cria, fazendo a gente reviver aquela dor de novo e de novo. E aqui a gente começa a entender o porquê. Nossa mente não é neutra, sabe? Biologicamente, ela tem um viés para o negativo, é um mecanismo de sobrevivência. Ela não reage aos fatos em si, mas ao significado emocional que a gente dá para eles. E o mais importante, um gatilho pequeno hoje pode reabrir feridas antigas, multiplicando a dor de uma forma absurda. Isso nos leva a um conceito fundamental, o analfabetismo emocional. Pensa bem, a gente passa anos na escola aprendendo a ler, a escrever, mas quem nos ensinou a gerenciar as nossas emoções? Pois é, e essa falta de treinamento nos deixa vulneráveis, permitindo que as pessoas erradas entrem na nossa mente e fiquem lá por mais tempo do que deveriam. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. A partir de agora, vamos sair do problema e começar a olhar para a solução. Vamos conhecer a ferramenta psicológica mais importante que a gente pode desenvolver para retomar o controle. Então fica a pergunta, se a batalha toda acontece dentro da nossa mente, como é que a gente se defende? Como se constrói um tipo de escudo interno? A resposta está em ativar uma parte de nós que consegue observar o caos sem se afogar nele. Esse é o eu observador. Pensa nele como aquela vozinha lá no fundo que no meio de uma briga consegue pensar, nossa, estou ficando com raiva agora. Essa consciência que percebe a emoção sem ser engolida por ela. Esse é o eu observador. É ele que vê a provocação sem se tornar refém dela. É o nosso superpoder para não deixar que invadam a nossa paz. E a principal função dele é criar distância. Essa pausa, esse espacinho entre o gatilho e a nossa reação, é onde mora a nossa liberdade. É o que nos impede de sermos apenas um fantoche do comportamento dos outros e nos devolve o poder de escolha. Certo. Então vamos para a parte prática. Como a gente fortalece esse eu observador e constrói essa autonomia de verdade? Existem 8 chaves essenciais para essa transformação. São 8 passos, 8 atitudes mentais que, quando a gente pratica, constroem uma verdadeira fortaleza emocional ao nosso redor. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. As 4 primeiras chaves são sobre a ação imediata. Primeiro, detectar o gatilho. Uma emoção que a gente consegue ver perde muita força. Segundo, reduzir a importância que damos a outra pessoa. Ela só ocupa o espaço que a gente permite. Terceiro, usar pausa inteligente, que quebra aquele ciclo automático da reação. E quarto, que talvez seja o mais crucial, mudar o nosso diálogo interno. E as 4 últimas chaves focam na reestruturação interna no trabalho de base. Quinta, construir limites invisíveis que nos protegem por dentro. Sexta, não personalizar o ataque, entender que aquilo diz muito mais sobre o outro do que sobre nós. Sétima, curar as nossas próprias feridas para que não tenha onde o ataque se encaixar. E por fim, a 8ª chave, que muda tudo. A luta não é para dominar o outro, é para dominar a si mesmo. E quando se começa a aplicar essas chaves, uma transformação silenciosa, mas muito, muito profunda, começa a acontecer. Não é algo barulhento, que os outros veem. É íntimo. E a mudança é muito clara como a gente vê aqui. A reação, que antes era impulsiva, automática, se torna consciente e escolhida. O foco, que ficava o tempo todo no outro, volta para o nosso próprio estado interno.
A paz para de depender dos outros e passa a ser gerada e protegida por nós. E a identidade? Essa deixa de ser refém de opiniões de fora para se basear no autoconhecimento. E aí acontece uma coisa muito interessante, quase irônica. Quando a gente se fortalece por dentro e para de dar a reação que eles esperam, os provocadores, eles perdem o interesse. A nossa estabilidade desarma completamente o jogo deles. A nossa serenidade se torna a nossa maior defesa, porque eles se alimentam da nossa reatividade. Então, o ponto crucial é este. O objetivo final é a soberania emocional. É aquele estado em que se entende que a nossa paz é muito mais valiosa do que qualquer argumento, qualquer provocação. A gente sai da plateia e assume de vez o papel de autor da nossa própria história emocional. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a dor de verdade é criada e amplificada pela nossa interpretação interna, por que a gente insiste tanto em gastar nossa energia tentando mudar o outro e não a forma como olhamos para nós mesmos? A verdadeira liberdade, afinal, não está em silenciar as vozes de fora, mas em dominar as nossas próprias vozes de dentro.